Olá, meu nome é Miriam, sou professora de Química e nesse vídeo resolveremos a questão 10 da página 58 do módulo X1A do volume 2. O módulo X1 é aquele que aborda a primeira lei da termodinâmica. Mais uma vez, essa questão aborda a relação entre variação de entalpia e variação de energia interna de uma reação química. Acompanhe comigo, então, a questão 10 da página 58 da apostila 2. A tabela mostra a variação de entalpia de formação nas condições padrão a 25 graus Celsius de algumas substâncias. Calcule a variação da energia interna de formação em kJ por mol nas condições padrão dos compostos tabelados. Mostre os cálculos realizados. Veja que nessa tabela nós temos as variações de entalpia padrão de formação dessas substâncias: cloreto de prata, carbonato de cálcio, água, sulfeto de hidrogênio e dióxido de nitrogênio. Veja que agora a questão ela trabalha com um conceito importante na química, na termoquímica, que é a variação de entalpia padrão de formação de uma substância. Antes de resolver a questão, vamos recapitular o que é isso. Variação da entalpia padrão de formação de uma substância. A gente vai dizer que a quantidade de energia transferida sob a forma de calor a pressão constante, veja, durante a formação de um mol de uma substância no estado padrão termodinâmico a partir de substâncias simples em suas formas mais estáveis do estado padrão termodinâmico. É porque quando fala estado padrão termodinâmico, a temperatura deve ser 25 graus Celsius e a pressão deve ser 1 bar, que é igual a 0,987 atm, quase 1 atm. Então, a variação da entalpia padrão de formação de uma substância é a quantidade de energia, veja, transferida sob a forma de calor a pressão constante, né, variação de entalpia, durante a formação de um mol de uma substância no estado padrão termodinâmico, quer dizer, 25 graus Celsius e quase 1 atm, a partir de substâncias simples em suas formas mais estáveis do estado padrão termodinâmico. Porque no estado padrão termodinâmico, se a substância é simples e está em sua forma mais estável, a sua variação de entalpia padrão é nula, por convenção. Aí o PAC estabeleceu que para substâncias simples, em suas formas mais estáveis do estado padrão termodinâmico, a entalpia, a variação de entalpia padrão de formação é igual a zero. Então, esses valores apresentados nessa tabela são valores relativos, considerando que as substâncias simples formadoras dessas substâncias estão em suas formas mais estáveis e, por isso, suas entalpias padrão de formação são iguais a zero. Então, vamos fazer o cálculo da variação de energia interna da reação de formação do cloreto de prata com
conhecendo a sua variação de entalpia padrão de formação. Se vai formar um mol de cloreto de prata, tem que partir de substâncias simples, então a prata deve ser sólida, a partir de substâncias simples, em suas formas mais estáveis. O cloro, a temperatura ambiente, a sua forma mais estável é de molécula diatômica, Cl2, produzindo a cloreto de prata. Eu sei que a variação de entalpia padrão de formação é de menos 127 kJ por mol. E a questão quer que forneça a variação de energia interna de formação. Primeiro tem que saber qual é a variação da quantidade em mol de gás que acompanha essa reação. Não produz gás, 0 mol de gás e consome meio mol de gás. Então, ΔN, a variação da quantidade em mol de gás é igual a menos meio. Significa o que menos meio? A reação consome meio mol de gás e não produz gás. Então, há uma variação negativa de meio mol de gás. Como é que se estabelece a relação entre variação de entalpia e a variação da quantidade e a variação de energia interna que acompanha uma reação? A variação de entalpia é igual à variação de energia interna mais a variação da quantidade em mol de gás vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Nesse caso, a variação de entalpia é a variação de entalpia padrão de formação do cloreto de prata. E a variação de energia interna é a padrão de formação do cloreto de prata. Como converter ΔH em ΔU? Então, a variação de entalpia padrão de formação é menos 127 kJ por o que? Mol. A variação de energia interna é o que eu procuro. A variação da quantidade em mol de gás é menos meio. A constante dos gases, como eu estou trabalhando em quilojoule, vai ser 8,31 joule por Kelvin por mol. E ainda a temperatura é no estado padrão termodinâmico, 25 graus, passando para Kelvin a 298 Kelvin. Então, só que é preciso converter, como aqui está em joule e aqui está em quilojoule, eu vou multiplicar isso por 10 a menos 3 para oferecer a resposta da variação de energia interna em quilojoule. Então, veja que Kelvin vai cortar com Kelvin a menos 1, mol vai cortar com mol, então, na verdade, a variação da energia interna será igual a menos 125,76 kJ. Veja então que a reação de formação do cloreto de prata tem uma variação de entalpia de formação de menos 127 e a variação de energia interna em módulo ela é menor. Por que em módulo a variação da energia interna é menor?
Porque nesse caso, veja que o sistema, ele liberou energia sobre a forma de calor, 127 kJ sobre a forma de calor, mas ele foi comprimido. Então ele recebeu energia das vizinhanças sobre a forma de trabalho de compressão. Por isso que o sistema perdeu uma quantidade de energia menor do que aquela transferida sobre a forma de calor. Então, a variação de entalpia padrão de formação do cloreto de prata é menos 127 kJ por mol, mas a variação de energia interna padrão de formação para o cloreto de prata vai ser menos 125,76 kJ. E assim se estabeleceu a relação entre ΔH e ΔU. Agora faremos para o carbonato de cálcio. Como é que seria a equação termoquímica de formação do carbonato de cálcio sólido? Para formar um mol de uma substância, devo partir de reagentes simples, substâncias simples, em suas formas mais estáveis do estado padrão termodinâmico. Então, para formar carbonato de cálcio, eu vou partir de cálcio sólido, de carbono, só que o carbono ele tem variedades alotrópicas. O que são variedades alotrópicas? São substâncias simples diferentes do mesmo elemento químico. No caso do carbono, os seus alótropos são carbono grafite, carbono diamante, os fulerenos, os nanotubos de carbono e os grafenos. Mas eu devo considerar aqui a forma alotrópica mais estável, portanto, vou utilizar carbono grafite, que é o alótropo, quer dizer, que é a substância simples mais estável do carbono. Para formar o carbonato de cálcio, ainda precisa de oxigênio. O oxigênio, ele existe na forma de duas substâncias simples, O2 e O3. A forma alotrópica mais estável é o oxigênio O2, por isso eu vou usar esse reagente. E vai formar carbonato de cálcio sólido. Balanceando aqui, eu vou colocar 3 meios, porque 3 meios vezes 2 vai dar 3 e o oxigênio fica balanceado. Veja que essa reação ela é exotérmica, a variação de entalpia padrão de formação ela é igual a menos 1207 kJ por mol. E a questão que é discutir qual é a variação de energia interna para formar um mol de carbonato de cálcio. Para que eu estabeleça a relação entre variação de entalpia e variação de energia interna, primeiro eu preciso saber qual é a variação da quantidade em mol de gás. Nesse caso, a variação da quantidade em mol de gás vai ser, não forma gás, 0 de gás produto e consome 1,5 mol de gás oxigênio, já que aqui é sólido e carbono grafite é sólido. ΔN é a variação da quantidade em mol de gás. Então, 0
0 menos 1,5, a variação da quantidade em mol de gás é igual a menos 1,5. Como no caso do cloreto de prata, o que significa ΔN negativo? Significa que houve compressão gasosa, que as vizinhanças transferiram energia sobre a forma de trabalho de compressão para o sistema. E o sistema transferiu para as vizinhanças energia sobre a forma de calor. Então, como estabelecer a relação entre variação de entalpia e variação de energia interna para uma reação que ocorre a temperatura constante? E nesse caso, a temperatura é de 298 Kelvin, 25 graus Celsius, o estado padrão. A variação de entalpia padrão de formação do carbonato de cálcio é igual a menos 1.207 kJ por mol. E a questão que é qual é a variação de energia interna padrão de formação, quer dizer, 25 graus Celsius e 1 atm, do processo que forma um mol de carbonato de cálcio. ΔU, e nesse caso a variação da quantidade em mol é negativa, menos 1,5, R é 8,31, 8,31, a unidade vai ser, só um minuto, vou colocar aqui as unidades para ficar melhor. Aqui vai ser 1,5 mol, que é a variação. O R é 8,31 joule por mol e por Kelvin. E eu vou multiplicar por 10 a menos 3 para converter joule em quilojoule. E a variação de temperatura, e a temperatura, que ocorre a temperatura constante, é 298 Kelvin. Então, nesse caso, veja que a variação de energia interna do sistema, ela em módulo é menor do que a variação de entalpia. Nesse caso, é menos 1.203,29 quilojoule por mol. Veja que o sistema perdeu globalmente menos energia do que transferiu sobre a forma de calor. A variação de entalpia é só a energia transferida sobre a forma de calor a pressão constante. A variação de energia interna é a energia transferida sobre a forma de calor e sobre a forma de trabalho. Veja que essa reação transfere para as vizinhanças 1.207 kJ de energia sobre a forma de calor. Mas o sistema recebe das vizinhanças uma quantidade de energia equivalente a esse produto sobre a forma de trabalho de compressão. Então, a variação de energia interna do sistema, em modo, ela é menor do que a variação de entalpia, porque o sistema perde energia sobre a forma de calor, que é a variação de entalpia, mas ganha sobre a forma de trabalho e, por isso, a variação de energia interna em módulo é menor do que a variação de entalpia. Agora faremos para a água. Eu tenho a variação de entalpia padrão de formação da água e a questão me pede a variação de energia interna de formação de um mol de água.
Para formar um mol de água, devo partir de gás hidrogênio, de gás oxigênio, que é a forma mais estável, para produzir um mol de água líquida. Para que se estabeleça a relação entre ΔH e ΔU para essa reação de formação da água, é preciso que a gente calcule a variação da quantidade em mol de gás. 0 mol de gás produto e meio mol de gás reagente. A variação de energia interna é de menos meio mol. Então eu posso dizer que o sistema sofre compressão gasosa, que as vizinhanças exercem trabalho de compressão sobre o sistema. Portanto, eu posso dizer que o sistema recebe energia das vizinhanças sob a forma de trabalho de compressão. Então, como estabelecer a relação matemática entre variação de entalpia e variação da energia interna durante o acontecimento de uma reação química? ΔH é igual a ΔU mais ΔNRT. A variação de energia interna padrão de formação da água é de menos 286 kJ por mol. A variação de energia interna padrão de formação é o que eu quero, e a variação da quantidade em mol é negativa. O R aqui é meio mol, menos meio mol. O R é 8,31 joule por Kelvin por mol. Só que vou multiplicar por 10 a menos 3 para estabelecer em quilojoule, e a temperatura é de 298 Kelvin, porque estamos trabalhando no estado padrão termodinâmico, que é 25 graus Celsius, 298 Kelvin. Portanto, a variação de energia interna padrão de formação de um mol de água é menos 282,29 kJ por mol. Mais uma vez, em módulo, a variação de energia interna é menor do que a variação de entalpia. Mais uma vez, isso acontece porque o sistema perde energia sobre a forma de calor para as vizinhanças, a pressão constante, ele perde 286 kJ sobre a forma de calor, mas recebe das vizinhanças energia sobre a forma de trabalho de compressão. Por isso que em módulo, a variação de energia interna para a reação de formação da água é menor em módulo do que a variação, o módulo da variação de entalpia de formação. Agora faremos para o sulfeto de hidrogênio. A equação de formação do sulfeto de hidrogênio é H2 gasoso mais enxofre. Só que o enxofre, ele é um sólido que existe na natureza através de dois alótropos, o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. A variedade alotrópica mais estável do enxofre é o enxofre rômbico. Então vai ser enxofre rômbico, que é sólido, produzindo H2S gasoso sulfeto de hidrogênio.
Veja que a variação da quantidade em mol de gás, ela é nula, porque produz 1 mol de gás e consome 1 mol de gás. Então, nesse caso, a variação da quantidade em mol de gás é 0. Significa que a reação não realiza trabalho de expansão sobre as vizinhanças. E as vizinhanças também não realizam trabalho de compressão sobre o sistema. Quer dizer, o acontecimento dessa reação no sistema apenas causa variação de energia interna pela transferência de calor. Então, posso falar que, nesse caso, a variação de energia interna é igual à variação de entalpia. Aproveitando e terminando essa questão, vamos fazer para o dióxido de nitrogênio. A equação de formação do dióxido de nitrogênio parte de substâncias simples em suas formas mais estáveis, balanceando aqui meio mol de nitrogênio e 1 mol de oxigênio, e a variação da quantidade em mol vai ser: produz 1 mol de gás e consome 1 mol e meio de gás. A variação da quantidade em mol de gás é de menos meio. Então, a variação de entalpia é igual à variação de energia interna mais a variação da quantidade em mol de gás vezes a constante vezes a temperatura. Nesse caso, a formação do NO2 é endotérmica, absorve 34 kJ por mol. Quero saber a variação de entalpia de energia interna que acompanha essa reação. A variação de quantidade em mol de gás é de menos meio mol. O R é 8,31 joule por mol por Kelvin. Eu vou multiplicar por 10 a menos 3 para converter joule em quilojoule. E a temperatura é 298 Kelvin. Veja que a variação de energia interna vai ser mais 34, mais 34, mais 34, mais 1,24 kJ. Nesse caso, a variação de energia interna será igual a 35,24 kJ por mol. Veja que o sistema recebe energia sobre a forma de calor e recebe energia sobre a forma de trabalho de compressão. Nesse caso, o módulo da variação de energia interna é maior do que o módulo da variação de entalpia. Então, essa questão é um grande exemplo de como se estabelecer a relação para uma reação química entre variação de entalpia e variação de energia interna do sistema.